Oi? Tá aparecendo? A lei, né? Sim. Não, então eu vou começar. Artigo 67. A documentação relativa à qualificação técnica e técnico operacional será restrita a: primeiro, apresentação de profissional devidamente registrado no Conselho Profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação. Certidões ou atestados regularmente emitidos pelo Conselho Profissional competente, quando for o caso, que demonstrem a capacidade operacional na execução de serviços similares, de complexidade tecnológica e operacional que equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do inciso 3º do artigo 88 desta lei. Indicação de pessoal técnico das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizar pelos trabalhos. Prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. Registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. Inciso 1º. A exigência de atestado será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação. Assim, consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% do valor total estimado da contratação. Inciso 2º. Observado o disposto no capítulo e no inciso 1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% das parcelas que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados. Inciso 3º. Salvo na contratação de obras e serviços de engenharia, as exigências a que se referem os incisos 1 e 2 do capítulo deste artigo, a critério da administração, poderão ser substituídas por outra prova de que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e experiência prática na execução do serviço de características semelhantes. Hipótese em que as provas alternativas aceitáveis deverão ser previstas em regulamento. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras, quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a idoneidade da entidade emissora. Em se tratando de serviços contínuos, o edital poderá exigir certidão ou atestado que demonstre que o licitante tem executado serviços similares ao objeto da licitação, em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo que não poderá ser superior a 3 anos. Os profissionais indicados pelo licitante da forma do inciso 1 e 3 do capítulo deste artigo deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pela administração. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência prevista no inciso 5º do capítulo deste artigo, por meio de apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil. Será admitida a
a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante, que importem diminuição da disponibilidade do pessoal técnico referidos no inciso 1 e 3 do capítulo deste artigo. O edital poderá prever para os aspectos técnicos específicos que a qualificação técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos ao potencial subcontratado, limitando a 25% do objeto a ser licitado, hipótese em que mais de um licitante poderá apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado. Em caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou contrato de constituição do consórcio não identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serão adotados os seguintes critérios na avaliação de sua qualificação técnica. Caso o atestado tenha sido emitido em favor do consórcio homogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada empresa consorciada, na proporção quantitativa de sua participação no consórcio, salvo nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas. Caso o atestado tenha sido emitido em favor do consórcio heterogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorciado, de acordo com os respectivos campos de atuação, inclusive nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Nas hipóteses do parágrafo 10º deste artigo, para fins de comprovação do percentual de participação do consorciado, caso este não conste expressamente do atestado ou da certidão, deverá ser juntada ao atestado ou à certidão cópia do instrumento de constituição do consórcio. Na documentação de que trata o inciso 1º do capítulo deste artigo, não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma do regulamento, tenha dado causa a aplicações das sanções previstas nos incisos 3 e 4 do capítulo do artigo 156 desta lei, em decorrência de orientação, proposta de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade. É até o 67, né? É, aqui, que é o final. É isso. Vocês têm alguma coisa para comentar sobre esse artigo? Ele está na parte de habilitação. Aí falou duas coisas que, pelo menos no meu serviço, acontece muito. É a parte de itens relevantes, que é de até 50%, e de subcontratação, que é de até 25%, né? Contra, Olha lá. contratação até quanto? 20%? 25%? Subcontratação até Ah, 25%, sim. Aqui tá falando que é 25%, isso. no parágrafo 9º, que mostra. Uhum. Uhum. Vocês sabem como é que funciona como é que escolhe o item relevante, itens que podem ser subcontratados? Então, eu nunca assim, eu digo assim, na prática, eu nunca participei dessa parte, não. Mas aqui na lei fala de 4%, né? Dos itens de 4% de maior valor, Tem né? 4% também, né? Se quiser voltar lá na parte onde está 50% e 4%, Volto, Essa parte peraí. da os, exigência os das itens parcelas relevantes. relevantes, dos itens Isso. relevantes, tem saído muitas jurisprudências, no sentido do que, se você acaba exigindo demais das empresas, você acaba limitando
a participação de determinadas empresas. E isso pode tender a ser como que eu posso dizer? Você está favorecendo a empresa X, por exemplo. Então, às vezes, se você exigir demais, imagina assim, eu vi uma jurisprudência, acho que antes de ontem, que foi diferença de 3 milhões de reais que a administração teve que pagar mais para outra empresa porque ela eliminou por esse motivo. Ela não aceitou a proposta da outra empresa por conta dessa exigência. E aí o tribunal caiu em cima, que tipo teve um favoritismo da outra empresa e que causou meio que um prejuízo para a administração pública, porque poderia ter pego a outra proposta que ia dar uma vantagem de 3 milhões de reais a menos lá. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, para não exigir demais, tecnicamente, os atestados lá. Então, por exemplo, lá tem uma empresa, uma obra, a gente vai contratar. E essa obra é a grande parte lá na curva ABC, sei lá, vai ter a alvenaria estrutural. Então, o maior item mais relevante é a alvenaria estrutural. Aí a gente vai lá e exige atestado de capacidade técnica para elétrica, que é um item pequeno ali. Então, isso vai gerar um problema depois, mais para frente. Porque você está deixando de ser a parcela de maior relevância, que seria só de alvenaria estrutural, por exemplo. Entre itens relevantes e subcontratação, assim, se você exigir demais, como você falou, vai afetar a competitividade, né? Sim. E então é possível não exigir nenhum dos dois? Tem que ter eu acredito que tem que ser uma linha ali, né? A Tem gente que também não pode justificar, deixar né, também. livre também, né? Não pode ser assim, qualquer empresa sem experiência pode participar. Mas também você não pode exigir demais a ponto de ter parcelas que não são relevantes para aquele contrato. Aqui nesse parágrafo terceiro fala que em casos de obras e serviços de engenharia podem ter outras formas, né, de prova, né, da questão profissional, só que aí tem que ser, igual ele falou, tem que ter tudo registrado, né, tudo justificado, porque, né, Já no dessas edital ali, alterações. Isso no no ETP. regulamento. Sim. Lá nos meus serviços, normalmente acontece assim, é meio que unânime que acontece, né? A gente contrata, é, faz o orçamento, daí tem lá os itens de reforma, por exemplo. Daí um item que é bem relevante, um dos itens mais caros é guarda-corpo, item de acessibilidade. É o item mais caro lá da tabela. Então a gente considera ele vamos considerar ele como, a gente escolhe, né? Considera ele como item relevante. Só que aqui no parágrafo primeiro fala que ele tem que ser igual ou superior a 4% do valor total estimado. Então, para ser relevante, tem que ser pelo menos 4%, né? Do valor total, senão não faz sentido. Então, guarda-corpo, ela vai dar 200 metros de guarda-corpo do total orçado. Então, a empresa ela tem que comprovar que ela já executou até a metade disso, que é 50%, que é 100 metros, que ela já executou 100 metros de guarda-corpo. Seria isso para indicar os itens relevantes, né? Peraí, essa dos 50% aí que você falou, eu não entendi. Tem como você falar de novo, por favor? Então, eu orcei lá. Vai precisar trocar ou instalar guarda-corpo, 200 metros de guarda-corpo, né? Uhum. 200 metros linear de guarda-corpo. Ele é um item relevante, vamos dizer que ele é o mais caro da tabela, né? Do orçamento. Então, a empresa ela precisa comprovar que ela já executou a metade disso, desse item Uhum. relevante, que é 100 metros. Daí, se ela Ela, comprovar, ela está habilitada. ela Entendi. já tem que ter Então, feito isso, né? Já tem que Isso. ter participado de outra licitação, que já fez o exemplo que você deu aí, né?
e comprovar. E desse valor, 4% do total, tem que ser maior que 4% do total da contratação. Se a Entendi. Então, contratação é esses 100 dois aqui mil, tem que ser mais de 4 mil. não são excludentes. Então, tem que atender esses dois parágrafos aqui, seria isso? Tem que ser pelo menos 4% do valor total. Porque senão não faz sentido. Não dá para chamar de item relevante se não for 4%. Não, mas Vamos eu pensar digo assim, assim. vamos pensar Mas eu num digo. exemplo. Vamos Hum, pensar num exemplo. O guarda-corpo que o André citou. É um dos itens, vamos dizer assim, de uma. Vamos falar, sei lá, vai fazer uma rampa, vai fazer uma rampa que vai custar 100 mil, um exemplo aí totalmente aleatório. 100 mil é o valor que vai ser contratado. E custou, sei lá, desses itens, 5 mil é de guarda-corpo. 5 mil é de guarda-corpo. Então, 5%. Então, beleza. Já satisfaz uma situação. Do total é um item de maior relevância, porque é mais de 4%. Ele custa 5 mil. Aí, na hora de comprovar, ele vai emitir os atestados ali. Então, ele vai ter que comprovar que ele tem experiência. Vamos pensar assim, a empresa tem que comprovar que já teve experiência em execução de guarda-corpo. E, por exemplo, se tem que ser, aí vamos usar o mesmo exemplo do André, vai ter que ser construído 200 metros de guarda-corpo nessa contratação. Ela vai ter que comprovar que ela já fez, ela já executou 100 metros, que é os 50%. 50% Uhum. de comprovação de experiência, que é através dos atestados, né? Atestado de capacidade técnica, mas pode ser outras formas também, pelo Só que esse parágrafo outras terceiro. formas, no parágrafo terceiro, fala salvo serviço de Aham. engenharia. Não Mas pode. é igual E vocês estão falando aí, eu estou pensando assim numa obra maior e tudo, e não tá conseguindo entender. Mas faz sentido, porque, igual vocês estão falando aí, porque se for um item específico, né, ou algum alguma, ou compras e tal, faz totalmente sentido esses dois parágrafos. O que eu ia perguntar para vocês é, por exemplo, numa obra maior, né, digamos que o cara, a pessoa, né, o engenheiro, ele tem, por exemplo, uma planilha orçamentária de uma pavimentação completa, né? E ele tenha conseguido nas quantidades dos 50%, mas não atingiu 4%, que eu acho que isso aí é impossível, mas digamos que pode ser que aconteça. Nesse caso, se ele tiver os atestados dos 50% em quantidade não tiver chegado nos 4% do valor total do orçamento, ele não vai conseguir participar? não, não, são duas coisas diferentes, ó. Tem que Pois tomar é, eu cuidado. estou misturando isso aí. Vamos pensar assim. Parcela de maior relevância. A gente tem lá um orçamento. Pensa num orçamento. Aí você deu o exemplo da pavimentação. Na pavimentação tem vários itens. Vai ter o CBUQ, vai ter a fresagem, vai ter sei lá, um item de Terraplanagem. terraplenagem. Tem vários itens dentro desse orçamento. Isso a administração, pensa assim, a administração elaborou um orçamento, tá? Tudo bem? Nesse orçamento, vamos supor que o CBUQ, o CBUQ custe, sei lá, dê 20 mil reais, 20 mil reais ali do orçamento. E esse orçamento total da pavimentação, total ali, é 100 mil reais. De todos os itens, da fresagem, de terraplanagem, do CBUQ, de sinalização depois, enfim. Então, vamos dizer, a primeira pergunta o CBUQ é uma parcela de maior relevância? Essa é a questão. Isso ainda lá na Uhum, administração. A administração está precisando, ainda não tem nem licitante participando. Aí a pergunta é uma parcela de maior relevância? Para ser parcela de maior relevância, tem que ser maior que 4% do valor total. Então, nesse uhum, exemplo que eu dei de 20 mil de CBUQ para um total de 100 mil, beleza, né? Concorda que é uma parcela de maior relevância? uhum, Então, a administração ela pode exigir dos licitantes que vão lá participar lá da licitação, as empresas que vão participar da licitação, exigir experiência, exigir que ele comprove que já fez
que já executou o CBUQ lá, tá? Já fez o determinado serviço. Então, a administração pode exigir. Se fosse menos de 4%, a administração não poderia exigir. Basicamente é isso. É uma outra situação também. Imagine que são vários itens e Agora eu entendi. mas são vários itens e nenhum desses itens são lá 50 itens na tabela. Nenhum desses itens atinge 4%. Não existe a possibilidade de juntar os mais caros até chegar nos 4%? Você está Então, Considera eu isso perguntando? acho, relevante? Não eu sei. acho que não. Eu acho que não pode, ô André. Agora, uma Não outra sei, pergunta. sinceramente. Enfim, Eu mas sou obrigado a indicar os itens de maior relevância ou dá para passar sem indicar? Você fala em nenhum caso desses dois? Então, Seria isso? eu sou obrigado a indicar os itens de maior relevância ou não, ou tem situação que não vai precisar indicar? Essa é uma questão que ficou para mim já faz um tempo já. Entendi. eu Então, acho que aí tem que buscar alguma jurisprudência, porque Uhum. olhando aqui, eu por acho aqui não que fala muito não Não claramente. fala fala, só exatamente, não é fala que claro. de outras formas de provar, mas não excluiu essas duas, né? E, então, pelas minhas pesquisas, assim, vamos dizer, juntando até a jurisprudência, mas é uma pesquisa bem superficial, né? É obrigatório indicar os itens de maior relevância, mas o de subcontratação não é obrigatório, né? É isso que eu estabeleci de convenção. E tanto é que quando a gente não indica, a administração sempre vai pedir para a gente indicar os itens de maior relevância. Agora, É, subcontratação, se não indicado, aí tem que justificar por que não vai, né? eu acho que tem que estar no meio termo, né? A gente tem que exigir para ter uma qualidade ali, né? Das empresas que vão ser contratadas também, para não ser qualquer empresa, vamos dizer assim, sem experiência, sem comprovação, que poderia prejudicar a eficiência, né? E, Então, mas também não pode exagerar ao ponto de limitar a participação e a concorrência e exatamente. gerar um favoritismo, por exemplo, de determinada empresa. Uhum. Então, tem que estar no meio termo. Eu uso isso na prática, né? Tá no meio termo. Não ser leve demais e não pesar a mão demais. Sim. Sim, tá certo. Viu alguma coisa de 3 anos? O que falou de 3 anos aí? Aqui, ó. Não Em vale. serviços contínuos, que eles estão falando aqui que, dependendo, pode ser exigido certidão atestado, né? Aí que o licitante ele pode demonstrar em que ela seja no mínimo 3, não pode ser superior a 3 anos. Aí aqui, ó, fala de períodos sucessivos ou não, por um prazo não superior a 3 anos, para serviços contínuos. Então, se for Hum, serviço contínuo, o edital pode exigir, não é obrigado, né? Pode exigir Serviços certidão similares, né? atestado Uhum, de do serviços objeto. similares. Aham. Então, por um prazo mínimo que não poderá ser superior a 3 anos. 3 anos, porque eles falam de períodos sucessivos, né? Aí ele não fala, O que seria um ele fala, serviço contínuo? O oi? que seria um serviço contínuo? Eu imagino um serviço terceirizado, por exemplo, de limpeza. Para mim é um serviço contínuo. Sempre vai ter. Sempre vai precisar ser feito, É, né? É Isso, aquele aham. serviço que sempre vai. Serviço de Faxina, manutenção em limpeza, geral é serviço contínuo. Entendi. é. limpeza de um local, né? Isso, Sempre vai precisar ter limpeza. Aí o atestado da empresa vai ser que ele fez esse serviço contínuo por, no mínimo, 3 anos? Poderá exigir, sim, que ele tenha Então, serviços similares. sucessivos ou não, né? Isso, aham. E que os serviços sejam similares, né, ao objeto.
Na verdade, não pode ser superior a 3 anos, É, né? máximo 3 anos, né? Isso, no máximo Não é, pode passar de 3 anos. 3 anos. São serviços Então, similares que não para pode. Ah, uma, tá, o edital não pode exigir mais do que 3 anos, né? então, para uma empresa ela pegar um serviço contínuo, ela vai pegar um serviço de manutenção agora, ou de limpeza, que seja, né? Ela vai pegar agora. Para ela estar habilitada, ela tem que comprovar que nos últimos 3 anos ela executou serviço semelhante, né? Uhum. Poderá exigir É. isso. Então, Uhum. o serviço contínuo é 3 anos, né? O período. Então, se não for contínuo, não tem uma regra. Se a empresa executou um serviço há 10 anos atrás, ela está habilitada. Então, aqui fala que pode, né? Exigir ou não, né? Uhum. Dos períodos sucessivos. Acaba que, que realmente, igual você falou, né? Porque aqui não falou deve, né? Então acaba que vai ser a cargo da administração, né? Exigir ou não, essa certidão ou atestado. Tá certo. Maravilha. Tem algo mais para nós? Ou a gente passa para o próximo? Só um detalhe que eu sei, você e o, e o Gabriel falaram, só para eu entender aqui, que, igual vocês falaram, né? Que, por exemplo, de um orçamento completo, né? Aí, por exemplo, acho que tem um valor de 4% igual ou superior ao orçamento completo, né? Achei esse. Aí depois eu tenho que verificar se daquela quantidade orçada desse item, o atestado da empresa seja pelo menos 50% daquela quantidade orçada. Seria isso? É até 50%. Tá. Eu achei que o mínimo. Então é até 50%. Isso. Não, é Entendi. quantidade mínima, né, André? Mínimo. Ela tem que ter executado no mínimo 50%. Ela 50%, né? pode ter executado mais, é vantagem, né? Quanto mais ela executou, maior a experiência. É quando ela fala até 50%, fica estranho. Pois é, É, a aí, quantidade, acho que se ele fez 49, aí quantidade já não entra, seria mínimas isso? de até 50%. É, Sim. É porque assim não faz sentido, né? Quanto maior a experiência da empresa, mais ela está comprovando que ela tem experiência. Se ela Entendi, tivesse menos de 50%, não faz sentido. entendi. Uhum, não, beleza. É que tá ficou ruim certo. mesmo nessa redação, né, de até 50%. E eu, a princípio, tinha entendido que. Eu não sei se. É que a gente sempre só focou nos 50%, né? Não sei se é possível a administração exigir menos. Mas ficou estranho isso aqui. Entendi. Eu É, acho que a Vou dar uma lida administração não exigência de pode certinho, exigir menos de ver 50. atestado. se eu acho alguma coisa. Eu acho que a administração, a questão, ela não pode exigir mais, porque ela vai estar exigindo demais, realmente. Eu acho que é nesse sentido. Eu acho que eu também não tinha entendido. Eu acho que assim, a administração, ela pode exigir, por exemplo, 20%. Aham. Pode, ela pode exigir no máximo 50%, só que é 50, né? lógico que a Pois é, empresa ela Ah, pode sim. comprovar mais de entendi. 50, Não, né? beleza. É isso. Agora eu Não, entendi também. Também tranquilo. tinha É viajado. isso mesmo. Eu li esse aí e ficou. Eu falei assim, eu vou perguntar para ele se ele sabe, porque eu travei nessa parte aí, mas tranquilo. Obrigada. Aí vocês ainda têm mais alguma coisa para falar sobre isso? Sobre o Não. artigo? Não. Vocês querem que mostre as questões? Ah, tem questão? Se quiser mostrar uma ou Se outra, vocês quiserem, outra mostra aqui. pode mostrar. Uma Peraí, boa. deixa eu arrumar aqui. Oi? Uhum. Peraí. Tá aparecendo, né? Sim, As questões? Beleza. tá. Primeira. De acordo com a Lei 14.133, a documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a
A apresentação de profissional com diploma de curso superior, independentemente do registro em conselho profissional, declaração de disponibilidade financeira do licitante, indicação do pessoal técnico, instalações e equipamentos disponíveis, além da qualificação dos membros da equipe responsável pelos trabalhos, exigências de atestados referente a qualquer parcela da obra, mesmo que sem relevância ou valor significativo. Qual é a alternativa? C. Uhum, sim. Vou nascer também. Ué, velho, não veio gabarito, não? Eu coloquei no chat. Parece que ele não colocou o gabarito pra mim. Pior que não colocou, não. Ah, ele pegou a questão de Eu banca? peguei, eu coloco lá no chat, ele geralmente ele dá o gabarito. Dessa vez ele não deu, não, mas eu vou arrumar e pego o gabarito delas. Porque das outras erradas eles vão dar uma olhadinha. Das outras vezes que eu peguei, eu pegava, ele colocava a questão e dava o gabarito, né? Ainda Você explicava fez dessa pelo vez. próprio chat com a Só questão que aí, já cobrada legal dessa forma. dessa vez não veio, não. Achei estranho. Uhum. Aqui ele colocou adaptado. Essas adaptadas vocês querem que faça? Ou não? Vamos? Pode ser? Ou... Pode. Vamos. Tudo bem. Aqui, é porque tá tudo adaptado aqui. Agora eu entendi porque que não veio o gabarito. Foi mal. Não tem problema. Segundo a Lei 14.133, a exigência de atestado de qualificação técnica deverá ser restrita a qualquer parcela do objeto licitado, independentemente de valor, apenas as parcelas de maior relevância ou valor significativo, definida como aquelas com valor individual igual ou superior a 4% do valor total estimado da contratação, a totalidade do objeto, sempre em percentual de até 50% do valor global, exclusivamente as parcelas de natureza intelectual, independente de percentual. É bola. Tem B de bola. AB. De bola. Ficou bem claro, né? Esses 4% Uhum. parcelas. E o que são as parcelas de maior relevância? Né? De relevância. 4% do valor total estimado da contratação. Legal. Uhum. É correto afirmar, conforme o artigo 67 da Lei 14.133/2021, é vedada a aceitação de atestados emitidos por entidades estrangeiras. A exigência de certidão de serviços contínuos não pode ultrapassar prazo mínimo de 3 anos. Profissionais indicados no certame podem ser substituídos livremente pelo licitante sem anuência da administração. Sociedades empresárias estrangeiras estão dispensadas de inscrição em entidade profissional brasileira. Quais vocês acham O, de resposta? o B de bola, né? Bola, né? Isso. Que é da certidão de serviços contínuos, né? Não, para passar os 3 anos. Batemos 3 bastante também. anos. Todas com características numéricas, né? Os prazos ali, os númerozinhos. A quarta, em relação aos consórcios, assinale a alternativa correta. Se o atestado for emitido em favor de consórcio homogêneo, todas as experiências serão reconhecidas integralmente para cada empresa. No consórcio heterogêneo, as experiências atestadas são reconhecidas indistintamente para todas as empresas participantes. No consórcio homogêneo, as experiências são reconhecidas proporcionalmente à participação de cada consorciada, exceto em serviços técnicos especializados, predominantemente intelectuais, quando são reconhecidas integralmente para todas. No consórcio heterogêneo, não há aproveitamento de experiência por empresa individualmente. Qual que vocês acham que é? C. É assim. Uhum. Essa diferença aí falou sobre isso, de consórcio homogêneo e consórcio heterogêneo? Só lembro do Falou. heterogêneo, só. Do nome lá. Você está falando da lei? Isso. É, Ó, na lei
Essa aqui que o Eu, Moss falou sim. eu não lembro se falou mas falou desses dois termos, de consórcio homogêneo e consórcio heterogêneo, ou Aham. só de homogêneo? Eu Não lembro só falou do dos heterogêneo, dois. só. Não falou Uhum. dos dois, do homogêneo e do Os dois? heterogêneo. Uhum. Porque, e realmente é assim mesmo. Porque no heterogêneo, né, cada um vai ter sua, tipo assim, sua experiência, né, seu atestado de acordo com de acordo com como foi sua participação no contrato, né? O homogêneo também é proporcional, mas em casos de contratos, como é que é o nome? Igual está escrito aqui, né, que é de técnico especializado, aí eles podem ser todas as empresas podem ter o mesmo atestado, se for tudo certinho, entendeu? Mas na prática, o que seria esse consórcio homogêneo e heterogêneo? Vocês conseguiram. Então, o Eu não sei o heterogêneo é que eu que não é. sei. Onde eu trabalho é consórcio, né? Então, são umas 4 empresas se juntaram, né? E no caso é serviço técnico especializado, que eles contratam mão de obra, né? Engenheiro, analista, coordenador, essas coisas. Na minha opinião, seria o contrato homogêneo, mas o heterogêneo aí você me pegou, né? Não sei se Será que cada aí são empresa fica com diversas algum experiências? ou Aí, então tipo, cada cada empresa. uma fica com um tipo de Eu serviço acho que poderia especializado, vamos ser dizer assim? isso, poderia ser Eu isso. creio Eu não, Acho que é deixa eu isso ver mesmo. aqui. Se você creio que quiser, eu seja coloco isso. aqui de novo na lei. Peraí. Se tem alguma coisa aqui falando Ó, o sobre consórcio é consórcio. considerado homogêneo quando seus membros atuam no mesmo ramo de atividade. Foi o que eu imaginei. Então. É heterogêneo em campos distintos de atividade, né? Peraí, deixa eu só achar aqui. Entendi. Um exemplo de Hum, heterogêneo. Uma firma que realiza apenas serviço de projetos ou assessoria ou consultoria em conjunto com uma empreiteira. Então, a firma ela faz hum, serviço de assessoria, projetos, mas é a empreiteira que faz execução, né? Aí vai ser entendi. outra empresa que vai Interessante. fazer a execução, no caso. Elas vão Isso. se reunir, ter um consórcio, só que cada uma vai cuidar de uma área, vamos dizer assim, né? Sim. Uma área específica. Então, no caso Legal. do homogêneo, as experiências elas são conhecidas proporcionalmente, participação de cada consorciada, né? Na Cefal. Isso, aham. Então, aí todas têm que demonstrar experiência, seria isso? Isso, aham. Tá. E Aí aí, ela se vai for ser. heterogênea, aí no caso, cada uma tem que demonstrar a experiência da área que vai atuar. Então, Isso, provavelmente, isso, dentro do isso consórcio. Isso. mesmo. Aham, Legal, isso Entendi mesmo. legal. isso também. Maravilha. É, nos termos da Lei 14.133/2021, é correto afirmar que é admitida a exigência de quantidade mínimas em atestados de até 50% das parcelas mais relevantes, vedada limitações de tempo e local. Apenas serão aceitos atestados emitidos em território nacional. A relação de compromisso do licitante nunca poderá ser exigida pela administração. A participação de profissionais técnicos indicados pelo licitante na obra do serviço é facultativa. O item A, né? Ah, Tá. Uhum. Item A, isso mesmo. Vocês querem que 50%. faça mais? não. Se tiver mais, Beleza. quiser mandar no grupo, daí a gente Manda, eu vou continua pegar aqui. o gabarito com o chat GPT. É. Mas eu acho que é isso mesmo. Acho que já deu para entender bem esse Uhum. assunto, né? Eu acho que, em resumo, é os 4% para ser parcela de maior relevância, mais que 4% do total estimado. A exigência de até 50% da capacidade técnica. E o Essa prazo não parte dos superior pontos. de 3 anos para serviços contínuos também. Oh, boa.
É, E dos consórcios, hein? esse assunto é muito cara de discursiva também. Não, Uhum. e é bem interessante, que tinha muita coisa bem que eu não sabia, não. Esse negócio aí dos 4%, 5%. E ainda bem que vocês sabiam explicar, porque eu tava perdida nesse negócio. Tá certo, tá. Podem colocar uma planilha, né, e pedir para exemplificar qual item poderia ser um item de relevância, né, Nossa, quantidade, ótima questão, hein? Pensar algo do tipo, questãozinha né? dissertativa, boa. Um Uhum, cálculo ali no meio, pedir um exatamente. Ou cálculo. então dar a planilha e falar que a administração utilizou tal item, aí você tem que verificar se foi correto ou não de acordo com a lei. Aí você vai ver se está dentro dos 4% ou não, algo assim. Exatamente. Para órgão de controle é perfeito, é exatamente o que eles fazem. É o que eles fazem lá na fiscalização. Lá. Bem, obrigado, Mariana. Agora o Gabriel, dos 68 aos 70. Abrir aqui. Vou direto na lei também. Ainda estamos na fase de habilitação. Daí depois vai ser a minha parte, que é a parte de. Acho que é julgamento, né? Então, a partir do 68, né? 68. Bom, agora é as exigências que, para a gente, assim, como engenheiro, pelo menos na minha área, foge um pouco, né? E, geralmente quem faz habilitação fiscal, econômica, era outros departamentos, os departamentos contabilidade, tal, finanças, né? Mas enfim, mas é importante a gente ver também, né? Então, vamos lá, o artigo 68. As habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos seguintes requisitos, né? Então, quais são os requisitos que vão ser analisados para esse tipo de habilitação aqui? Aí vai pedir a inscrição do CPF ou CNPJ. Vou pedir CPF e CNPJ lá da licitante. Item 2, a inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. Então, isso aqui a empresa ela tem que se cadastrar, né, no estado, no município, pagar os impostos, né, tudo certinho. Ela tem o cadastro aqui. É tipo, para gente, por exemplo, eu presto serviço, né, particular, de engenharia. Aí eu tenho que me inscrever no município e pagar o ISS. Aí eu tenho meu cadastro de contribuinte do município para prestar serviço de engenharia. Sem ele eu não consigo prestar meus serviços. Aí a empresa também, mesma coisa. 3. A regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, do domicílio ou sede do licitante. Então ela tem que estar regular com a Fazenda. Item 4. A regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, né? Que a empresa está pagando certinho, está tudo regular, né? Questão de seguridade, de FGTS, tal. Item 5. A regularidade perante a Justiça do Trabalho, então não pode ter nenhum problema com a Justiça do Trabalho, senão vai ser inabilitado. Item 6. O cumprimento do disposto do inciso 33, aqui do artigo 7º. Vamos ver o que é aqui. Deixa eu ver se eu abro aqui. O que fala lá na Constituição. Ele faz uma referência lá na Constituição. Tá aqui, ó. O 34 mesmo, né? Não, 33. 33 tá aqui, ó. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18. Tá aparecendo para vocês, né? Sim. Menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então, a empresa tem que estar regular quanto a isso, né? Não pode ter esse trabalho aqui com menor de idade, a não ser
que seja menor aprendiz aqui a partir de 14 anos. Isso aqui é da Constituição Federal, de 88. Então, voltando aqui para a lei. Ó. Então, aí, para habilitação fiscal, todos essas comprovações aqui, então, esses 6 itens, né? Aí, vamos lá no parágrafo 1º. Os documentos referidos no inciso do caput deste artigo poderão ser substituídos ou supridos, no todo ou em parte, por outros meios hábeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrônico. Esses documentos aqui podem ser substituídos ou supridos, totalmente ou em parte, né? Mas por outros meios aí que consiga comprovar a regularidade aí do licitante. Tá? Então, se for substituído ou suprido, tem que ter outro meio que consiga comprovar essa regularidade. Parágrafo 2º. Comprovação do atendimento tal dos dispostos 3, 4 e 5. Então, 3, 4 e 5 está aqui, esses aqui que são selecionados. Deverá ser feito na forma da legislação específica. Então, aí está citando que tem que ter uma legislação específica para comprovar a regularidade perante a Fazenda, a regularidade da Seguridade Social e do FGTS, e também perante a Justiça do Trabalho. Então, aí tem que ter um decreto, né, outra legislação. Bom, então essa foi da parte de habilitação fiscal, social e trabalhista. Agora, no artigo 69, sobre habilitação, aí já é uma outra habilitação. Então, a gente já viu a habilitação técnica, aí viu agora a habilitação fiscal, social e trabalhista, agora a gente vai ver a habilitação econômica financeira. Tá? O que ela visa? Ela visa demonstrar a aptidão econômica do licitante, então grana, né, questão financeira, né, para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva por coeficientes e índices econômicos previstos no edital. Então, tem que estar no edital todos esses requisitos, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrito à apresentação da seguinte documentação. Então, restrito aqui a apresentação dos documentos a seguir. Então, o que tem? Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 últimos exercícios sociais. Esse número aqui já é bom dar uma atenção, né? Então, balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 últimos exercícios sociais. Item 2, certidão negativa de feitos sobre falência pedidas pelo distribuidor da sede do licitante. Então, ela não pode ter tido falência, né? Então, basicamente é isso, não pode ter falido. Pedido pelo distribuidor. Parágrafo 1º. A critério da administração, poderá ser exigido declaração assinada por profissional habilitado da área contábil que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital. Então, se a administração quiser, ela pode, não é obrigatório, ela pode exigir uma declaração de um profissional, um contador, né? Não sei que profissional seria, provavelmente contador, né? Habilitado de área contábil, que ateste, né, esses índices aí. Então, ele vai se responsabilizar ali, né? Como se fosse vamos dizer, uma ART, vai, só que aqui da área contábil. Para atendimento do disposto no caput deste artigo, é vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior e de índices de rentabilidade ou lucratividade. Então, é vedado, ó, não pode exigir valores mínimos de faturamento anterior. Acho que cai naquela mesma situação de parcela relevante, né? A gente exigir demais, né? Colocar um valor
Eu vou exigir um valor de faturamento de tantos mil, de tantos milhões. Acho que aí você vai estar restringindo a concorrência. Creio que é mais por esse sentido de não cair nisso daí. Parágrafo 3º. É admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante, que importem em diminuição de sua capacidade econômica financeira. Então, é admitido aqui exigência de relação dos compromissos, né? Importa em diminuição da sua capacidade financeira. Excluídas parcelas já executadas de contratos firmados. Então é para saber o que ela tem de compromisso, né? O que ela está lá contratado já no determinado momento, porque dependendo do tanto de contrato que ela tem e tal. Vamos pensar no pedreiro, né? O pedreiro que está cheio de serviço, a chance é grande de ele deixar na mão, né? A pessoa ali. Mesma coisa aí, a empresa pode estar com muito serviço e pode acabar não conseguindo assumir o contrato. O quarto, administração nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer no edital a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% do valor estimado da contratação. Acho que esse deve ser mega importante, esse item, né? Então, a administração aí, tanto para compra, que vai entregar futuramente, quanto execução de obras e serviços, pode estabelecer no edital, então poderá, não obrigatório, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, que equivale a 10% do total da contratação. Então, se a contratação é de R$1 milhão, a administração pode exigir R$100 mil de capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo. Ela tem que ter ali essa reserva, vamos dizer assim, para garantir aí a contratação. A exigência máxima da administração, né? É isso. Que nem máxima. aquele negócio dos 50% lá em cima, né? Isso. Exigência máxima. A mesma situação. Então não Lembra? basta a empresa dar garantias, ela tem que ter capital também, né? Ela tem que ter algum patrimônio. Aham. Exatamente. A empresa estiver toda endividada, não Desde participa da exigido licitação. pelo órgão. É. Eu acho que esse aqui Que é o órgão principalmente também não para é coisa obrigado a grande, exigir, né? que a Pegar administração poderá estabelecer exigência, ela não é obrigada, né? Sim. Uhum. Vamos pensar assim, imagina uma contratação de gigante, de, sei lá, R$100 milhões, né? Se não tiver um porte financeiro bom, realmente não tem condição da empresa arcar, né? Nesse caso, a admissão ela pode estabelecer essa exigência de até 10% do valor Sim. estimado. Aí, obviamente, a empresa pode comprovar um valor maior que isso. O máximo que a administração vai exigir até 10%. Quinto, é vedado a exigência de índices e valores não usualmente adotados para avaliação de situação econômica e financeira, suficiente para cumprimento das obrigações decorrentes da licitação. Vedada a exigência de índices, valores não usualmente adotados. Não tenho muito conhecimento dessa área contábil, né? Vocês têm alguma coisa, alguma experiência, algum exemplo, alguma coisa disso? Sei lá, não pode inventar coisa, eu acho que é isso. Não pode inventar nada ali, né? Nenhum índice, nem valor, nem nada que seja fora do tempo. Vamos pensar. Aqui tem mais um valor numérico, vamos ver. Os documentos referidos no inciso 1 do caput. O 1 é o balanço patrimonial.
e demonstração de resultado do exercício financeiro. Tá? Então, os documentos referidos no inciso 1 do caput deste artigo limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 anos. Então, se a empresa existe há menos de 2 anos, ao invés de ser a demonstração contábil dos 2 últimos exercícios, pode ser, então, constituído só no último exercício, né? Só o do último exercício, então. É que faz sentido, né? Se tem menos de 2 anos, como que vai exigir os 2 últimos exercícios? Uhum. Não tem como, né? Não faz sentido. E aí acabaria limitando a empresa por ela ter pouco tempo, vamos dizer assim. Então, aí, nesse caso, pode exigir só o último exercício, só. Acho que é isso. O meu é até o 69 ou 70 também? 70. 70 também, então vamos lá. Artigo 70. A documentação referida neste capítulo poderá ser... Qual documentação? Ah, tá. A documentação aqui das habilitações, né? Ela poderá ser apresentada em original, por cópia, ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela administração. Então, pode ser original, pode ser cópia também. Ou qualquer outro meio aqui que a administração permitir. Então, não necessariamente para habilitação precisa ser original, né? Pode cair uma questão falando isso. Né? A documentação tem que ser apresentada. Acho que a gente já viu alguma questão desse tipo, não já? Se eu não estiver enganado, a gente já tinha visto alguma questão já falando sobre isso. A documentação. Acho que é mais eletrônico também, né? Uhum. Então, quer dizer que pode ser original, mas pode ser cópia e pode ser outro meio também, né? O digital, por exemplo. Uhum. Bom, 2. A documentação pode ser substituída por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que previsto no edital, que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto nessa lei. Beleza. A documentação pode ser dispensada total ou parcialmente nas contratações para entrega imediata, nas contratações em valores inferiores a 1/4 do limite para dispensa de licitação para compras em geral e nas contratações de produto para pesquisa e desenvolvimento até o valor de R$300 mil. Então, vamos lá, isso aqui eu acho que é importante também, né? A documentação ela pode ser dispensada tanto inteira, né, totalmente, quanto parcialmente em algumas condições. Se for contratações de entrega imediata, contratação com valor inferior a 1/4 do limite para dispensa de licitação para compras em geral, que é aqueles 60 e poucos mil, né? Não é 100 Quando é mil? compras em geral. 100 mil é para obra de engenharia, né? Ah, Tem tá. a Então, de daí no caso compras em geral, até 25 mil, então, para é engenharia. 20. Se eu não me Então, engano, é aqui não está 50, falando não? de... É 50, é? Não lembro se é 50 ou se é 60. É 50, eu acho que é isso mesmo. É que eu acho que foi atualizado pelo decreto e já Mas está mais para mais frente de... vai ter parte de dispensa de licitação também. Vai ter a dispensa para obra, eu sei que é mais de 100 mil, só que já está em 125 mil, que é atualizado todo ano, né? É. E essa de compras em geral aí é 50 mil, só que também já está lá em cima, porque todo ano vai sendo atualizado ali. Então, se for inferior a 1/4 dela, então inferior a 1/4 dos 50 mil, ou do valor atualizado, né? Aí pode ser dispensada essa documentação aí, da habilitação. E também nas contratações de produto para pesquisa e desenvolvimento. Sei lá, para uma pesquisa aí, uma coisa de inovação, de uma universidade, de uma vacina, né? Até o valor de R$300 mil. Aí pode ser dispensado total ou parcialmente
essa documentação. Essa documentação que ele cita, será que são de todas as habilitações? Tanto a técnica, provavelmente, né? São 4 tipos de habilitação, né? A Começa lá, técnica, tem a jurídica lá. A primeira é a jurídica. verdade. Fiscal, social e trabalhista. A que a Mariana falou, né? Que foi a técnica profissional e técnica operacional. E a 66 aí é E jurídica. a 66, sim, a jurídica, visa demonstrar a capacidade do licitante de exercer direitos e assumir obrigações, e a documentação a ser apresentada por ele limita-se à comprovação de existência jurídica da pessoa e, quando cabível, de autorização. Tá, beleza. Isso vem lá no termo de referência, se eu não me engano, né? Que tem que tá descrito tudo isso daqui. Então, acho que minha parte foi essa daqui mesmo. Parágrafo único, né? Deixa eu saber esse parágrafo. As empresas estrangeiras que não funcionem no país deverão apresentar documentos equivalentes na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo. Então, tem que ter um regulamento aí, tá? Quando for empresa estrangeira, que também vai ter que comprovar, mas vai ter que ter um regulamento para ela. Então, da minha parte, é essa daí. Se quiserem comentar alguma coisa, complementar alguma coisa, rever alguma coisa aqui. Não, essa parte tá tranquila. Então, Algo mais, senão a gente passa para o próximo daí. podemos E sou eu mesmo, que é a parte de encerramento da licitação. parar de compartilhar aqui. Por aqui. Aparecendo para vocês, né? Tá, sim. Cinco. Então, vimos toda essa parte de habilitação semana passada e de hoje. Agora é a parte de encerramento da licitação. E é o capítulo 7, encerramento da licitação. E depois entra na parte de contratação direta. Que a parte de contratação direta, que é a parte de que tem inexigibilidade e dispensa, são importantíssimas, né? Mas a gente chega lá. Então, André, essa parte que a gente estava vendo entra na habilitação, né? Habilitação, faz parte da fase de habilitação. sim, o capítulo 6, habilitação, que terminamos a habilitação. Que Parte foi da a divulgação técnica. digital, propostas, julgamento das propostas, habilitação. Agora, as empresas já estão habilitadas, já definiram a vencedora, está tudo documentado certinho. Agora vamos encerrar a licitação. Então, o capítulo 7, encerramento da licitação. Artigo 71. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que a autoridade superior, imagino que seja o secretário da pasta, ou quem sabe o prefeito, né? Ele poderá fazer 4 coisas, né? Ele pode retornar para arrumar algumas irregularidades, revogar, ele pode anular e também pode adjudicar para homologação. Então, primeiro item, ele pode determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades. Ficou algumas irregularidades ali no processo que precisa ser acertado, que dá para regularizar, né? Então, retorna para arrumar. Item 2. Ele pode revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade. Só que ele não pode revogar porque ele quer. Ah, ó, não vou dar seguimento porque não quero. Não. Ele tem que ter motivo para isso. Tem que ter motivo. Vai falar aqui para frente. O item 3. Ele pode proceder à anulação da licitação de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável.
Então, se tiver alguma coisa que dá para arrumar, só retorna e arruma. Se não dá para arrumar, anula. Anula a licitação, né? E item 4, adjudicar o objeto e homologar a licitação. Adjudicar significa basicamente entregar o processo para a empresa vencedora para ela executar, né? Então, uma coisa que eu gostaria de destacar é a diferença entre revogar e anular, porque parece que confunde. Então, a revogar é por algum motivo, vamos dizer, algum motivo maior, a autoridade superior decidiu revogar, não vai dar seguimento, né? Mas quando tem erro insanável, não tem como dar seguimento, aí anula. Então, parágrafo 1º. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente, está documentado expressamente, os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. Então, uma breve pesquisa que eu fiz sobre essa parte aqui, vamos dizer que o ETP está tudo certo, os projetos estão certo, daí houve erro na parte de habilitação. Se houve erro na parte de habilitação, então volta lá na parte de habilitação, né? Vai ser anulado, daí a licitação ela vai continuar da habilitação em diante, né? O anterior à habilitação não vai mexer, porque está tudo certo. Então vai continuar da habilitação em diante e vai ser, vamos dizer que vai ser refeito esse passo. E os responsáveis serão responsabilizados pelos erros, né? Parágrafo 2º. O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente e devidamente comprovado. Agora aqui está falando da revogação, né? É uma situação. Abrir a licitação, levou aí 1 ano para fazer todos os trâmites, daí está na hora de executar. Só que no meio do processo todo, ocorre a pandemia. A pandemia surgiu depois que abriu a licitação. Então, por motivo maior, eu vou revogar, vou adiar essa licitação para futuramente executar, né? Ok? Uma situação de emergência, estado de calamidade pública, alguma coisa assim também. Parágrafo 3º. Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados. Então, as empresas que queriam participar da licitação, elas serão notificadas, elas serão cientificadas do motivo da anulação ou revogação. Elas precisam estar cientes disso, né? Parágrafo 4º. O disposto neste artigo será aplicado no que couber à contratação direta e aos procedimentos auxiliares da licitação. Tudo bem. Daí, aqui são os 4 itens, né? O RRAA. É o retornar, revogar, anular ou adjudicar. Isso aqui é a parte de encerramento da habilitação. Ok? Alguma questão que ficou aqui que vocês gostariam de destacar, não? Ou tá tudo certo? Ah, maravilha. Geralmente era, quando eu, na prefeitura, era o secretário de gabinete que fazia esse procedimento. Normalmente é o secretário, né, que vai fazer o pagamento da empresa, né? Então, ele que vai dar a palavra final. Mas não era nosso secretário de pasta, era um outro secretário de gabinete mesmo. Ah, sim. Mas, por exemplo, Daí, no meu setor, né? A gente pega projetos da prefeitura inteira, basicamente, para elaborar, né? Vem a Secretaria de Esportes. Ela quer que construa uma pista de skate. Daí faz todo o trâmite e tal. Daí volta, daí fez toda a licitação, tá tudo certo, habilitação, entrega para ela, ela vai fazer o pagamento. Então ela que o secretário de esportes vai ficar responsável. é que essa é uma fase ainda não foi licitado ainda, né?
quase lá, né? Uhum. É tipo para iniciar, né? É tipo a última fase aí da licitação antes de iniciar, basicamente, da ordem de serviço e começar a obra, começar a prestação de um Eu sei serviço. que vai ter assinatura do prefeito também, né? Ah, sim, sim. Sim. Creio que também. Mas antes de chegar na assinatura do prefeito, pode acontecer isso aqui. Essas 4 coisas aqui, né? Sim. Tá certo. Então, agora a contratação direta. Capítulo 7, capítulo 8. Seção 1 do processo de contratação direta. Só dando um esqueminha lá. Aqui só vai ser a parte inicial da contratação direta, né? Seção 1. A seção 2, seção 3, eu já vi muita questão disso daqui. Isso aqui é cobrado demais até, né? Diferenciar os dois, né? Então vale a pena Bastante. focar. Vamos lá. Contratação direta. O artigo 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos. Primeiro, documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo e referência, projeto básico ou projeto executivo. Segundo, estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida do artigo 23 desta lei, que lá atrás a gente viu, né? Das formas que. Vamos ver se dá para abrir aqui rapidinho. Artigo 23. Daí que tem várias formas de estimar preço, né? Pelo custo unitário, composição de custos unitários menores, igual, utilizando o Portal Nacional de Contratações Públicas, contratações similares feitas pela administração pública no período de 1 ano, por pesquisa de preço, dados de pesquisa publicados em mídia especializada, as tabelas oficiais, né, do SINAP e companhia. E também pesquisa direta com no mínimo 3 fornecedores nos últimos 6 meses, né? E base nacional de notas fiscais eletrônicas. Essas são basicamente são as formas de. Essas são as formas de fazer pesquisa de preço. Isso para contratação de bens e serviços, né? Sim. Deixa eu ver. Agora, cadê o negócio? Dá um voltar aí. Aqui. Tá bem. Pronto. Então, estimativa de despesa conforme calculada no artigo 23, né? Terceiro, parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstre o atendimento dos requisitos exigidos. Quarto, demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido. Quinto, comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária. Sexto, razão da escolha do contratado. Sétimo, justificativa de preço. E oitavo, autorização da autoridade competente. Então, na contratação direta, basicamente não teria licitação, né? Mas inexigibilidade de licitação e de dispensa de licitação. Isso daqui é como se fosse um passo a passo de uma licitação, né? Mas não é uma licitação propriamente dita. Mas tem que ter todos esses passo a passo aqui, né? Para fazer contratação direta. Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial. E, por fim, o 73. Na hipótese de contratação direta indevida ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. Aqui entra na parte também
de ato de probidade administrativa, né? Tem uma lei de probidade administrativa. Um pode ser responsabilizado por enriquecimento ilícito e outro por danos ao erário, né? E cai também para a área de controle. Tudo bem. Alguma coisa aqui? Senão a gente vê uma questão. Essa questão aqui do TCE do Paraná, do ano passado. Assinale a opção em que são apresentados os casos de encerramento de um procedimento licitatório nos quais se deve assegurar a prévia manifestação dos interessados. E aí, qual que é? Anulação e revogação, né? Anulação e revogação. Alternativa D. Exato. Exatamente. São as situações em que a licitação ela não vai dar seguimento, né? A adjudicação, vai dar seguimento, né? Vai homologar e a empresa vai poder executar. Qual que é retorno? Aqui não tem retorno, né? E o retorno é só para corrigir erro, mas vai ser dado seguimento. Isso mesmo. Então, Qual que é a diferença de adjudicação e homologação? ó, aqui não fala que tem uma diferença. Uma coisa vai ocasionar a outra. É adjudicar o objeto e homologar a licitação. Adjudicar é como se fosse entregar o objeto para a empresa executar. Vai entregar o objeto para a empresa executar e a licitação vai ser homologada. O que é fase de habilitação é homologação, né? Uma das fases não é a adjudicação, é a homologação, né? Não, Seria. não tem o termo adjudicação, né? Tá. Divulgação digital, proposta de lance, julgamento das propostas, habilitação e encerramento, né? A parte de adjudicação estaria no encerramento, mas propriamente esse nome não tem, né? Pelo menos nos capítulos indicados, né? A fase, a última fase, né, de um processo de licitação, lá do artigo 17, homologação. Homologação, isso mesmo. A última fase é a homologação. Então, gabarito letra D de dado, isso mesmo. É só essa questão meio que achei sobre esse assunto, né? Mas, para não deixar vocês na vontade, eu fiz mais algumas aqui. Deixa eu ver. Eu achei bacana aqui o Notebook LM, ele fez algumas bacanas até, de exercício. Dá para dar uma treinada rápida aqui. Artigo... Tem uns flashcards que ele fez aqui. E um quiz. Vamos pegar o quiz. Então, em um processo de contratação direta, qual documento é exigido para comprovar que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessários? Em qual vocês vão? Documentos. É o item A. Comprovação de que o contratado tem serviço de habilitação e qualificação mínima. Eu iria na A. Na A. E a B? Parecer jurídico e pareceres técnicos que comprovem o atendimento dos requisitos exigidos? O documento que é exigido para comprovar que o contratado preenche os requisitos de habilitação. Ah, tá. É pela administração, né? Que tem que fazer o parecer jurídico e o parecer técnico. Tinha isso, né? Mas ficou meio esquisito essa questão, não foi? Eu fiquei na dúvida também. Ele deu uma dica aqui, ó.
Tá perguntando da administração ou tá perguntando Pense do no licitante? documento que atesta a capacidade legal e técnica da empresa. Aí seria o parecer, né? Ou seria B de bola? Nesse sentido, né? A resposta é a letra A. Então, esse documento é uma exigência explícita do artigo 72, que assegurar que a empresa profissional escolhida possui as condições legais e técnicas para executar o contrato. A B não é porque, embora pareceres jurídicos e técnicos sejam necessários, ele serve para analisar a legalidade e a viabilidade da contratação, não para substituir a documentação da habilitação do contratado. Ele está falando dos documentos da licitante, né, da empresa. Uhum, O CAT, né? sim. A, É que como a contratação direta é uma coisa mais imediata, né? Mais direta. Então acho que não vai entrar muito em detalhes sobre a empresa, talvez. É isso? não sei, achei estranha essa questão. Ó, aqui fala de ETP, análise de risco, termo de referência, Ah, lá, o projeto. 5, o item 5. É. Aqui não fala nada de parte jurídica, é uma coisa mais rápida, apesar que tem um Mais parecer rasa, jurídico, né? né? Ah, Tem mas um o parecer parecer Esse aqui jurídico, jurídico foi o é da caso. administração, né? se for o caso, que demonstra atendimento dos requisitos exigidos, né? Falar dos Parecer jurídico, requisitos parecer exigidos. técnico. Esse, se for o caso, qual vai ser o caso? Vai exigir o parecer técnico jurídico. Aí já não sei. Saber tá estranho Ela também. deixa. Tem duas vezes se Então, for o caso ali nesse artigo, né? O estudo técnico preliminar também fala se for o caso. geralmente, o jurídico é quanto à legalidade do sistema, da dispensa, entendeu? Por exemplo, fez todo o esquema lá para fazer a dispensa, né? Aí o pessoal, a parte técnica fez, avaliou e tudo, né? Fez tudo, aí geralmente eles mandam para o jurídico ver a legalidade, né? Se tem algum, se tá tudo dentro da lei e tal, essa parte, sabe? E o técnico, eu acredito, é a questão técnica mesmo, né? Se os Ah, documentos é. na parte técnica estão de acordo. Agora entendi aqui, ó. O contratado ele vai fornecer a documentação técnica. Quem vai providenciar o parecer jurídico é a administração. É o parecer jurídico da prefeitura, né? Que vai ter. Isso. Aqui está pedindo o contratado. O que ele vai fazer? Ele vai providenciar a documentação técnica, só. Foi nessa linha também que eu segui. Isso. Aqui fala se for o caso, né? Porque dependendo do objeto, né? Para contratação direta, nem precisa de certas coisas, né? Por exemplo, vai contratar, vai comprar caixas de toners de impressora. Não vai precisar de projeto, Uhum. né? Então, não vai precisar nem de ETP, né? Se abusar. Não sei até que ponto pode exigir ETP. Mas vai exigir o quê? Documento de formalização de demanda. Esse é o inicial. Aí tem Uhum. que ter a legislação própria ali do órgão, do município, que aí vai especificar, vai detalhar se vai exigir determinado ou não. Aham, E tem que ter uma legislação própria aí, mais tá específica. certo. Então, dito isso, vamos pegar o próximo aqui. E contexto do encerramento do processo licitatório, se a autoridade superior identificar uma ilegalidade que pode ser corrigida sem prejuízo ao interesse público, qual ação ela deve tomar? É letra B, né? Terminar o retorno dos autos para saneamento de irregularidade. Sem prejuízo, né, nesse caso. Não tem Isso. prejuízo para o interesse público,
Não vai anular, né? Revogar, permitir violência. Se tiver prejuízo, se for que é um vício insanável, aí, Aí né, anula. pode ser anulado. Eu iria na B também. Ó, considere a medida que permite que a correção de fases processuais sem validar todo o procedimento. Isso mesmo, letra B de bola. Próxima. A responsabilização solidária pelo dano causado ao erário em uma contratação direta, indevida, ocorre apenas se a conduta do agente público e do contratado envolver Né? Dolo, fraude ou erro grosseiro. letra A. É, Isso mesmo. Dolo. Repare que na lei de probidade administrativa não tem culpa, é só dolo, né? E aqui também, só tem dolo. Sim. Ok. E aqui na B fala existência de dano ao erário sendo culpa do agente presumida. Não é só do agente, não. Vai ter corresponsabilidade, né? Do contratado e do agente. Aham. A distinção fundamental entre revogar e anular uma licitação, conforme as opções de autoridade superior, reside em qual aspecto? Boas questões que esse notebook ali me faz, hein? Nossa, esse ex, nunca, estanque aí, eu não ouvi falar, não. Isso daqui é Muita direita. jurisprudência, né? Ah, Mas ele está explicando, né? Não retroage. sim. É verdade. Não, não. É, A C? eu Fundamento de também iria dizer. decisão. Divulgação se baseia em conveniência uhum. e oportunidade, enquanto Eu acho anulação que se também. baseia em ilegalidade. Acho que também iria nascer. Isso mesmo, lá fala de conveniência e oportunidade. Eu falei o termo, né? Motivo de força maior, né? Mas essas são as duas palavras que são usadas, né? A revogação é um ato discricionário baseado em mérito administrativo, não é mais oportuno contratar, enquanto a anulação é um ato vinculado à constatação de vício de legalidade insanável no procedimento. Eu acho que a B tá invertida, né? Isso, tá invertida. Por feita a decisão, a revogação gera efeitos ex nunc, não retroage. E anulação retroage. Não. Mais uma aqui, então? Daí a gente passa para o próximo. Para instruir processo de contratação direta por dispensa ou inexigibilidade, qual documento serve para formalizar o pedido de área técnica descrevendo a necessidade de contratação? É, documento de formalização de demanda, né? Aí depois ele falava, se for o caso, e aí ele falava estudo técnico Uhum. liminar, termo de referência, anteprojeto, projeto básico. Então, a letra A sempre, a letra B e C só se for o caso, né? Exatamente. Tem que Tá fazer na letra da lei, esse né? BFD, documento de formalização de demanda. Bacana. Então, acho que tá bom isso aqui, né? Deu para revisar um pouquinho. Daí, se vocês quiserem, você pode acessar esse notebook ali. Já tem uns formatos ali também. Vocês conseguem acessar os cards que eu fiz aqui também. Acho que vocês conseguem criar novos também. Eu acho que dá. Tá certo. Então,
Olha, Você o João achou melhor Paulo? ali para criar card por ele ou pelo Grok? Não, pelo Anki eu acho melhor. Mas aqui eu achei Não, eu falo. bacana. Aqui eu achei bacana porque ele já vai direto ao assunto, né? É, Não, eu falo comparando o notebook LM com o Grok para poder gerar o flashcard. Eu lembro que você usava o Grok para gerar. o Grok é melhor. Quer dizer, aí você joga lá no Anki, aí você fica usando no Anki, E né? esse aí é um card para você abrir no próprio notebook LM, não para exportar, né? Não, aqui não consigo exportar, ó, o card Não, aqui entendi. que ele colocou aqui em cotação direta. Mas esse aqui é bem simplão, né? Entendi. É simplão, né? Tal, daí ele mostra a resposta. Até explica aqui, Hum, se quiser explicação, ele explica aqui. Achei bacana. bacana. Tá certo? Beleza. Show de bola. Então, para o João Paulo, Artigo 74. 74. Inexigibilidade. Importante pra caramba, hein? Uhum. Peraí, deixa eu achar aqui. Foi aí? Sim, Foi sim. Cadê? Aqui, tá aparecendo? sim. Beleza. Seção 2 da inexigibilidade de licitação. Artigo 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de. Bom, essas são duas palavras-chave aqui da inexigibilidade de licitação. Só é inexigível quando for inviável a competição, em especial nos casos de. São 5 casos, né? Caso 1 aqui, aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratações de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos. Grifei aqui o fornecidos e exclusivos, porque daquele mnemônico lá que vocês passaram, do Facas, é um a letra F, né, é fornecedor exclusivo, um dos itens aí para inexigir a licitação. Segundo Boa. caso, a contratação de profissional do setor artístico diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. O ala do Facas, né, é artista consagrado, também inexige licitação. Caso 3 ali. Contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. É o S lá do Facas, né? Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Aí tem exceção, né? Coloquei em roxo aí. Serviços de publicidade e divulgação não são contemplados como serviço técnico especializado. E desses serviços técnicos, né, inclui estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou projetos executivos, pareceres, perícias e avaliações em geral, assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias, fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços, patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, restauração de obras de arte e de bens de valor histórico, controle de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente, e demais serviços de engenharia que se enquadrem no disposto desse inciso. Aqui onde eu trabalho, a gente teve um caso aqui recente que foi da letra B aqui, de pareceres, perícias e avaliações em geral. Uma parede aqui do terminal rodoviário está quase caindo, foi contratada uma perícia ali com regime de... Não regime, né? Com inexigência de licitação, né? Agora o que eu achei
diferente, interessante, essa fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços. O órgão público, se ele não tiver corpo técnico, né, para fiscalizar, ele pode inexige que tenha licitação para ele contratar uma empresa para poder fiscalizar uma obra que ele está executando, né? Aí eu não sei se vai num caso assim, só se não tiver profissionais capacitados para isso no órgão, né? Ou qualquer órgão mesmo que tenha pode fazer essa contratação aí de fiscalização sem licitação. Não sei se vocês já viram algum exemplo aí de alguma administração contratar uma empresa terceira para fiscalizar a obra. Eu acho que Tribunal de Justiça costuma fazer isso, agora a Prefeitura eu nunca vi. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal também já tive esse caso aqui acontecendo onde eu trabalho. Ah, beleza. Quarto caso aqui, que exige licitação. Objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento. É o C lá do mnemônico Facas. E aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha. O outro A do Facas. Mais para frente eu mostro o mnemônico ali também, dando uma resumida geral. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no inciso 1º do caput deste artigo, o inciso 1º que é o fornecedor exclusivo, a administração deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, vedada a preferência por marca específica. Então, fornecedor exclusivo, a administração ela tem que mostrar que o cara realmente é exclusivo, né? Que não tem como competir com outro. E principalmente isso aqui, né? Ele não pode ter uma marca específica. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no inciso 2 do caput desse artigo, o inciso 2 é o artista consagrado. Considera-se empresário exclusivo a pessoa física ou jurídica que possua contrato, declaração, carta ou outro documento que ateste a exclusividade permanente e contínua de representação no país ou em estado específico do profissional do setor artístico, afastada a possibilidade de contratação direta por inexigibilidade por meio de empresário com representação restrita a evento ou local específico, né? E que ele fala que o artista consagrado, né, você pode contratar diretamente ele ou por meio de um empresário exclusivo que ele tenha, né? O que mais tem essa? A prefeitura vai contratar o Luan Santana, né? Vai contratar através do empresário exclusivo dele, né? Não diretamente com ele. Desde que tem esse documento que ateste que o cara é exclusivo, né? Tá. Parágrafo 3º. Para fins do disposto no inciso 3 do caput desse artigo, que é o serviço técnico, né? Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permitem inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Se quiser comentar qualquer coisa aí, pode falar. No parágrafo 4º, fala que nas contratações com fundamento no inciso 3 também, é vedada a subcontratação de empresas ou a atuação de profissionais distintos daqueles que tenham justificado a inexigibilidade. Então, vou fazer uma contratação de serviço técnico especializado, contratar um cara aí, um engenheiro, um cara que é perito em uma coisa específica aí,
e comprove isso, né, você pode contratar ele por inexigibilidade de licitação, né? Contratação direta. Mas ele não pode subcontratar a outra pessoa, tem que ser ele mesmo que vai fazer o serviço, não pode terceirizar nesse caso. Parágrafo 5º, né? Nas contratações com fundamentos no inciso 5º, que é a aquisição de imóveis, tem que ser observados os seguintes requisitos. Tem que ser feita a avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações, quando imprescindíveis às necessidades de utilização, e do prazo de amortização dos investimentos. Tem que ser feita a certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam o objeto. E justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel a ser comprado ou locado pela administração e que evidencie vantagem para ela, né? O órgão tem que provar bem por que ele está alugando ou comprando aquele imóvel, né? Que é algo muito comum aí, principalmente prefeitura de cidade pequena, né? Alugar o imóvel do cara que apoiou, essas coisas assim, né? É só isso que o artigo 74. Aí eu estava vendo umas questões, uma pessoa lá comentou esse mapa mental, achei interessante trazer aqui para a gente resumir, porque esse item de inexigibilidade aqui parece ser bem importante, né? Pelo que eu vi, ela tem muita questão dessa parte. Então, inexigibilidade de licitações. Correm hipóteses que a competição é inviável. Isso é um termo importante aí para poder definir inexigibilidade. É uma Traz coisa uma que eu lista. vi de diferença entre inexigibilidade e a dispensa que vai vir depois. Na inexigibilidade, a competição é inviável, inexigível e Isso, inviável. Mas na dispensa é possível a competição, isso é. mas ela vai ser Não. dispensada. Esse aqui é o termo mais importante aqui. Opa. Termo mais importante aqui para circular esse negócio. O termo mais importante aqui para inexigibilidade é esse inviável. A gente tem que associar Dá isso para aqui. lembrar do in de Aham. inexigível, in de inviável. Isso. Uhum. E aí a lista exemplificativa aqui que foi trazida, né? A gente tem aqui esse fornecedor exclusivo, artista consagrado, serviço técnico profissional como prestador de notória especialização, credenciamento, né? E o imóvel aqui, né? Que tem que lembrar do A, né? É o A, Aquisição de que é imóvel. aquisição, né? Aquisição. Aí vai formar aqui o facas. Vou falar o Azinho aqui. É que isso daí tem que decorar porque o de dispensa é gigante. Daí que lá não dá para decorar, não. É, É lá decorando tem isso uns mais. daí, é decorando isso daí, o Já que ajuda sobrar é aqui. dispensa. É, mais ou menos isso. Aqui ele fala, né? Artista consagrado, pode ser qualquer setor artístico. Você pode contratar ele diretamente ou por um empresário exclusivo. E ele tem que ser consagrado pela crítica especializada ou opinião pública. Como que prova isso? Não sei. Meio abstrato, né? É muito concreto. Se for, O serviço, geralmente é artista, né? Então, se o artista né? for famoso, é consagrado pela opinião pública. É, por parte dela, né? Por parte dela, Serviço exato. técnico, um serviço técnico especializado. São serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, com profissionais ou empresas de notória especialização. Se não houver notória especialização, deve-se licitar. Então, a palavra-chave aqui do serviço técnico é intelectual e notória especialização. Aqui tem aquela exceção, né, que eu falei lá, vedada serviço de publicidade e divulgação. Não pode contratar um marqueteiro, então, por inexigibilidade de licitação. Também é vedada a subcontratação
de empresas ou atuação de profissionais distintos daqueles que tenham justificado a inexigibilidade. Agora, o fornecedor exclusivo, ele só é fornecido por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, né? Que aí você não tem competição, né? Se só uma pessoa fornece, não consigo pensar em nenhum exemplo, mas se mais ninguém fornece aquilo, você não vai ter como fugir, né? Uma máquina hospitalar que só tem ela no Brasil. Pode ser, um negócio bem específico, sim. É, algo do tipo, né? Coisa de saúde deve ter bastante coisa, né? Principalmente que tem aquela coisa de patente, né? Então, Sim. mais fácil de não ter competição, né? Tem que ser comprovado, né? Tem que ter atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo. E você não pode ter preferência por marca. Ter dado a preferência por marca. Se é Se a exclusivo, inexigibilidade só ser tem ela, né? exclusivo e para ser inexigível a licitação tem que ser competição inviável, então não pode ter duas marcas, né? Se tiver duas marcas já não é, já tem uma competição, né? No Uhum. meu entendimento. Deixa de ser Agora, exclusiva, aquisição de né? imóveis, deixa de ser exclusivo. Agora, o imóvel pode ser uma aquisição, né? Pode ser compra ou locação, né? Uhum. Ó, pegadinha aqui, ó. Antes era hipótese de dispensa de licitação, provavelmente na lei antiga, né? Na 8666. Agora é uma inexigibilidade, aquisição ou locação. Mas tem que provar, né? As características do imóvel, as instalações e as localizações tornam necessária a sua escolha. Tem que Sei lá, justificar o vai porquê que fazer aquele uma. imóvel tem que ser, né? Tipo, sei lá, tem um bairro lá que não tem terreno disponível público e tem gente suficiente com demanda para poder fazer um posto de saúde. A prefeitura é obrigada a alugar uma casa que está naquela localização, né? Já que não tem, é uma coisa que ele fala, né? Não pode, tem que ter inexistência de imóveis públicos disponíveis que atendam ao objeto. Tem que demonstrar a singularidade do imóvel, né? Talvez, no caso, tipo, tem vários imóveis nesse exemplo que eu dei aí, mas só um que tem um tamanho suficiente para poder fazer um posto de saúde. Tem uma singularidade nesse imóvel para poder que prove que você tem que locar ele. Agora, o credenciamento, que é uma coisa que eu não entendi direito quando eu li. Vamos ver se agora para o mapa mental eu entendo. Credenciamento é igual processo administrativo de chamamento público em que a administração convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, credenciem-se no órgão ou na entidade para executar o objeto convocados. É o procedimento auxiliar de contratação. Eles ficam cadastrados, né? É, Daí pensei não, tipo perícia, né? Agora, você perita é dessa forma, né? Você cadastra, você credencia, né? E você é convocado para poder fazer uma perícia, né? Exatamente. Mas qual que seria a diferença do credenciamento e do sistema de registro de preço, hein? Que saberiam, né? A ata de registro de preços, né? Porque gera ata, né? O Boa sistema de pergunta. registro de preço gera uma ata. Agora, será que credenciamento é mais relacionado com profissional, com E mais empresa e prestação profissional. de Nos procedimentos auxiliares serviço? tem várias coisas ali que envolvem cadastro, né? Como é o cadastro de preço de empresas. Então, o sistema de registro de preço, eu sei que você pode ser bens, né? Material, por exemplo, já deixar uma ata ali de material, e pode ser de serviço também. Aí, o que definiria para... É uma pergunta que extrapola aí, mas como depois para a gente poder pesquisar, o que delimitaria a diferença entre a escolha de um credenciamento e de um sistema de registro de preço, por exemplo, para a contratação de um serviço? Que o registro de preços, você vai ter competição, né? Então, não entra como inexigibilidade.
Aqui Ah, tem que ser tá, alguma coisa. tá. Ah, tá, verdade. É verdade. É verdade. Tem isso também, Faz né? sentido. Faz sentido. Mas Aí já vai ser prossiga algo respondendo. inexigível, né? Vai ser uma só, né? Uhum. Então, no procedimento auxiliar, é o credenciamento, pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse, sistema de registro de preço e registro cadastral. Parece que é tudo meio que parecido, né? Eu acho que a gente Uhum. vai ver mais pra frente aí para definir melhor também. Pode ser. Aí aqui eu trouxe o mnemônico lá que o Gabriel postou, né? Vocês viram que é dia. Inexigível a licitação quando inviável a competição, casos de facas, fornecedor exclusivo, aquisição ou locação de imóvel ideal, credenciamento e serviço. Tem um artista consagrado aqui e o serviço especializado de natureza intelectual. Aí eu trouxe duas questõezinhas aqui, de certo e errado. A respeito de aspectos atinentes ao processo licitatório, julgo o item a seguir. Questão desse ano. A contratação direta para aquisição de materiais é autorizada em caso de inviabilidade de competição. E, nessa hipótese, deverá ser instruída com documento idôneo que comprove que o objeto é fornecido por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, sendo vedada a preferência por marca específica. Certo Correto, ou errado? tá certo. Também li de correto. Ele. Não, mas ele colocou contratação direta ali, né? Mas é uma contratação direta. Contratação direta é subdividida em inexigibilidade e dispensa. Isso. E, inclusive, a aquisição de materiais, que é um dos facas, né? Isso, aquisição de materiais, com um fornecedor exclusivo, né? Inexigibilidade e inviabilidade. Eu sou, não sou. Vamos ver aqui que eu não botei a resposta, mas é certo mesmo. Ó, o link não tá funcionando. Por que será que não funcionou? Eu vou Um lá. ponto, não vai? Se apertar o ponto. Certo, então? Certo. Certo mesmo. O comentário do professor. Inexigível a licitação quando inviável a competição especial nos casos de aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Para fins do disposto no inciso 1 do caput deste artigo, a administração deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, vedada a preferência por marca específica. Então, certo mesmo. Cadê o negócio? É aqui que tá. Outra questãozinha também desse ano. No que se refere à administração pública direta e indireta, a contratação direta e a delegação de serviços públicos, julgo o item que se segue. É dispensável a realização de licitação quando inviável a competição nos casos de aquisição de materiais ou equipamentos que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Quase a mesma questão, né? Pegadinha, né? É Certo ou inexigível. errado? É, isso aqui que é um... Tem que aquilo que o Gabriel falou, né? Lembrar do inviável associar Inexigível. com inexigível e não com dispensável. Então tá errado. Vamos ver lá. Se eu clicar. Não sei o que aconteceu. Copiar aqui e vou.
Errado, né? Errado mesmo. Olha lá, inexigível. Não dispensável. Tem muita questão que fala disso, hein? Para confundir o inexigível com o dispensável. Na hora que eu estava procurando, tinha várias. Uhum. Mas eu coloquei só essas duas aqui que eu achei que ia ficar muito longo. Bom. Aí foi isso. Aí semana que vem a gente vai ver a parte de dispensa. Aí Aí depois que... vai ter bom de fazer bastante questão misturando as duas coisas. Isso, exatamente. Tem uma parte, na hora que chegar a dispensa, que vocês vão ver que é bem pegadinha também. Mas é melhor esperar na hora que for da dispensa. Uhum. Então tá certo. Então por hoje Então é tá isso. bom, né? Muito bom. Por hoje é só, Sempre Muito pessoal. produtivo. Isso aí, obrigado, pessoal. Boa noite. Boa A gente vai noite. se falando, Boa Obrigada. noite. ó. Pessoal, Até mais. obrigado aí também. Valeu Tchau, aí. tchau. Até Falou. mais. Tchau.